E aí, rapaziada, meu nome é Emerson Davi, eu sou aluno de Ciências da Computação na USP, no campus de São Carlos. E hoje eu vou estar aqui para apresentar para vocês um dos conceitos mais importantes na programação, os laços de repetição. Os laços, ou loops, eles são uma forma da gente aproveitar um trecho de código várias vezes, sem precisar ficar reescrevendo esse mesmo trecho de código. Mas, Emerson, o que isso significa? Como que isso funciona na prática? Vamos ver. Antes de mais nada, a gente precisa entender por que usamos os laços de repetição. Imagine aí que você precisa imprimir os números de 1 a 100. Sem os laços de repetição, você precisaria fazer um printf 100 vezes para imprimir do 1 ao 100. Agora, usando o laço de repetição, isso vira de 3 a 4 linhas. Bem mais prático, né? E os laços de repetição, eles evitam repetição de código. Eles facilitam o nosso trabalho no dia a dia, tornam o programa mais legível e mais fácil de trabalhar. Agora a gente vai falar um pouco da estrutura do for. O for, ele é o laço de repetição que a gente mais usa, quando a gente já sabe de cara qual o limite que a gente quer chegar, ou seja, quantas vezes a gente quer repetir um determinado trecho de código. O for, a gente tem uma inicialização, que ali seria uma variável de controle, tem uma condição, enquanto essa variável de controle ela for, por exemplo, menor do que 5, aí a gente repete o for. E o incremento, a cada vez que o for é executado, ele é incrementado. A gente pode fazer esse incremento de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, depende da situação. Na tela a gente tem um exemplo do i++. O i++ ele significa que o i ele vai ser incrementado em 1. Ele é o pós-incremento. O segundo laço de repetição que a gente vai falar aqui é o while. O while ele é muito usado quando a gente não sabe exatamente quantas vezes a gente quer repetir uma tarefa, mas a gente sabe que tem uma condição para aquela tarefa. Então vamos aqui entender. While, condição, ou seja, essa condição ela vai retornar verdade ou falso. Enquanto a condição for verdadeira, o while vai repetir um trecho de código. Só que a gente tem que tomar muita atenção com o while, porque se a gente não, em algum momento a gente vai ter uma variável de controle, se a gente não mexer nessa variável de controle, se a gente não fizer ela receber um valor falso, ou seja, a nossa condição para acabar, ela chegou ali, o while vai se repetir infinitas vezes, e isso vai ter um gasto na memória bem grande. A gente tem que ficar bem atento a esse tipo de problema. E por último, e não menos importante, a gente vai falar do while. O do while ele é uma versão um pouco diferente do while. O while, a gente pode ter uma condição que ela começa falsa e aí ele não executa nenhuma vez. O do while não. O do while ele vai ser executado pelo menos uma vez. E aí depois a gente vai fazer a verificação da condição. Vamos aqui, entender o trecho aqui. Do. E aí vai fazer um código que a gente quer repetir e o while é a condição. Enquanto essa condição for verdadeira, a gente vai ter o nosso do se repetindo. Quando a condição for falsa, parou com do. Só que, como eu já comentei anteriormente, ele vai ser executado pelo menos uma vez. E a gente usa muito em menu iterativos, quando eu quero um sisteminha e o cliente ele vai ter opção ali para as funções. E a gente usa o do while. É uma das formas de se fazer. Existem várias outras, mas essa é uma das mais legais, pelo menos eu acho. Bom, comparando os três, a gente vai ter que a estrutura do for ela verifica a condição antes, a estrutura do while também verifica antes e a do while verifica depois. Ou seja, desses três, o único que vai ser executado pelo menos uma vez com certeza é o do while. E quando usar? Você pode usar quando você quiser. Quem sou eu para editar alguma coisa? Mas assim, quando a gente usa mais, o for é quando a gente tem um número de repetições conhecidos. O while é quando a gente tem a repetição que ela depende de uma condição. Ou seja, eu quero fazer algo enquanto tiver calor, entendeu? O calor não é uma condição numérica, é uma condição de verdadeiro ou falso. Está calor? Verdadeiro. Não está calor? Falso. A gente repete algo enquanto estiver verdadeiro. E o do while, ele vai executar pelo menos uma vez, e aí ele vai checar a condição. Se a condição for falsa, ele não volta no do, mas se a condição for verdadeira, aí ele encerra e não repete mais o do. E apenas um alerta, a gente tem que tomar bastante cuidado com laços infinitos. Por exemplo, quando eu comentei do while,
Eu falei que o while a gente poderia surgir alguns problemas caso a gente não mexesse na variável de controle. E aqui a gente está vendo um exemplo. A variável i inteira, ela vai receber 0. E aí, while i menor do que 5, printf, oi. Só que aqui a gente não vai fazer o incremento do i, ou seja, o i vai continuar sempre sendo 0. Então isso aqui vai se repetir infinitas e infinitas vezes. E isso tem um gasto, isso tem um custo, que não é interessante para a gente na computação. Lembre, a memória ela é um custo. Agora vamos começar a fazer os exercícios. O primeiro exercício, ele pede que a gente imprima os números de 1 até 20 usando for e linha por linha. Vamos lá, for int i recebendo 1, i menor ou igual a 20 e mais. O que está acontecendo aqui? A gente declarou uma variável inteiro, o i recebendo 1. Enquanto o i for menor ou igual a 20, o i vai receber i mais 1. Printf. O tipo da nossa variável é inteiro. E a gente quer que salta uma linha a cada número. Então, barra n, vírgula, i. E não podemos esquecer nunca do ponto e vírgula. E aqui a gente vai ter a impressão dos números de 1 até 20. Agora, indo para o segundo exercício, a gente vai ter que fazer a soma dos números pares entre 1 e 50. Vamos declarar aqui a primeira variável, int soma, recebendo 0. E aí vamos usar um for. A gente sabe que tem que de 1 a 50, então um for é legal. For int 1, int i recebendo 1, enquanto i for menor ou igual a 50, e mais, novamente. E aí a nossa soma, vamos na verdade aqui, ó, o que a gente precisa? Verificar se o número é par. If. Qual é a condição para o número ser par? Se esse número mod 2 ele for igual a 1, ou diferente de 0. Sempre é 1. Se esse número mod 2 for igual a 1, ele vai ser ímpar, e a gente quer os pares, então aqui, ó, igual a 0. Ou seja, se esse número for um par, a nossa variável soma vai receber soma mais i. Existe uma outra forma, talvez um pouco que economiza um caractere, de fazer isso aqui, que seria soma mais igual. Espera aí que saltou uma linha. Soma mais igual. E dá no mesmo. A gente poderia fazer das duas formas que dá no mesmo. Vamos comentar aqui e aí a gente vai ver. Vou fazer o printf aqui após tudo. A soma dos inteiros, não quero dos inteiros, a gente quer dos pares, entre 1 e 50 igual a... Aqui a gente precisa lembrar de declarar o tipo da nossa variável e a variável soma aqui. Agora vamos rodar para ver o que dá. A soma dos pares entre 1 e 50, 650. Será que é verdade? Confere aí na mão, por favor. Bom, para o terceiro exercício, a gente vai fazer o contador usando o while. A gente vai pedir para o usuário digitar números, e quando ele digitar menos 1, a gente vai parar e vai contar quantos números ele digitou antes de digitar menos 1. Então vamos começar. Int número, contador, recebendo 0. Scanf, porcentagem D. Peraí que foi o símbolo da porcentagem aqui, sem querer. Ok. E aqui a gente vai para o while, para fazer a primeira verificação. Vamos perceber aqui, porque eu fiz um comentário lá atrás, que esse usuário, o while, a gente não tem garantia de que o while ele vai ser, no mínimo, executado uma vez. A gente não tem essa garantia. Se o usuário ele decidir digitar menos 1 de cara, o while não vai ser executado. While número diferente de menos 1. O que a gente vai fazer? Contador mais, scanf, outro número. Vai ler a variável número novamente. E faltou o e comercial aqui, né?
E aí, no fim das contas, a gente vai fazer um printf. O usuário digitou números antes de digitar -1 contador. Nosso primeiro teste vai ser com -1 de cara, para ver se o usuário está funcionando. Nesse caso, vamos lembrar, o while não deve rodar, então vai imprimir 0. O usuário digitou 0 números antes de digitar -1. Correto. Agora vamos fazer aqui, 1, 2, 3, 4. Nesse caso, vai ter que imprimir 4 números, né? O usuário digitou 4 números. Vamos ver se está funcionando. Funcionando. Então, agora a gente vai para o próximo exercício, que é bem mais complicado. E agora, para o quarto e último exercício, a gente vai fazer uma tabuada usando laço de repetição. Bom, dado um número, a gente vai pegar esse número e fazer a sua tabuada da multiplicação de 1 até 10. Vamos começar? Int número. Espera aí que ficou em caps lock aqui. Int número SKF. Tipo inteiro, número. E aí vamos fazer aqui, ó, for. A do zero, não sei se é necessária a do zero, mas bom, vamos fazer a partir do zero. Vamos fazer de 1 até 10. O exercício, vi aqui, o exercício pede de 1 até 10, vamos fazer de 1 até 10. Enquanto o i for menor ou igual a 10 e mais. A gente vai fazer aqui, ó. Printf porcentagem d vezes porcentagem d vai ser igual a... E aqui, quais números que a gente coloca? Vamos ver se vocês estão bons. Primeiramente, número, né? E segundamente, i. E vamos dar um barra n depois disso tudo. Vamos executar aqui. Eu quero a tabuada do 9. Eu gosto da tabuada do 9, particularmente. E o que deu aqui? A gente não imprimiu, a gente fez tudo certo, mas a gente não colocou o nosso valorzinho aqui, né? Nossa tabuada, que vai ser número vezes i. Agora vamos executar. Legal, olha, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Agora eu quero a do 73. E dá isso aí, ó, tabuada de 73. Vou pensar outro número aqui. 67. Essa é a tabuada de 67. Interessante. E a gente poderia também fazer a tabuada de 67 até 100. Vamos ver o que e dá isso aqui. Só que a gente tem que se atentar a algumas coisas. Como a gente não está armazenando, a gente só está fazendo printf, é tranquilo de fazer. E a gente tem que se atentar também ao tamanho das variáveis. A variável do tipo i, um tamanho inteiro, o tamanho inteiro só pode ter 4 bytes. Então a gente tem que lembrar aí qual número que a gente consegue escrever usando 4 bytes. E é isso, rapaziada. Agradeço vocês por ficarem até o final do vídeo. Peço que preencham o formulário que eu vou deixar na descrição se vocês gostaram do vídeo, o que vocês acharam. Muito obrigado, então. Tudo de bom para vocês. Tamo junto.